Olá a todos, dessa vez eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre a vida dos filhos de Davi. E a gente encontra isso no livro de Samuel, segundo livro de Samuel, e também no comecinho do primeiro livro de Reis. E a gente tem o quê? Em primeiro lugar, no capítulo 13, nós temos Aminon, o filho mais velho de Davi, e ele se apaixona, deseja sexualmente a própria irmã por parte de pai, Tamar. Ele cria uma situação com o melhor amigo dele, fingindo que está doente, para receber os cuidados dela. E ele consegue isso, ficar sozinho com ela no próprio quarto. E ele a violenta. Ela não querendo, ele mesmo assim força uma situação. E aí, logo depois que ele tem ela, ele rejeita, diz o versículo 15 do capítulo 13, que ele sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe votara. E aí ele expulsa ela do quarto. Quer dizer, o que a gente vê no Aminon? Alguém mimado que só quer satisfazer os seus desejos e depois descartar as pessoas como se fosse um lixo, como se não houvesse consequência. Então ele conseguiu o que ele queria e depois ficou com aversão dela. Bom, segundo filho, Tamar, a que sofreu o abuso, a que sofreu a violência. E aí o que a gente tem aqui? Ela primeiro tem uma reação do tipo, você não pode fazer isso, casa comigo. A única forma de você tornar isso um pouco menos pior é se casando comigo perante a lei. Ele não quer nem saber, ele não a ouve. Ela então entra em luto, né? Eles colocam cinza sobre a cabeça, veste roupa de pano de saco e lamenta o que aconteceu. E quem vai ao socorro dela é o terceiro filho aqui da sequência, que é o Absalão. O Absalão é o real irmão dela, legítimo de pai e mãe. Quando ele sabe disso, ele fica indignado, ainda mais quando ele vê que o pai não faz nada. Davi é negligente com seu filho mais velho. Diz que ele o amava muito e que por isso ele não tomou nenhuma atitude. O que não é amor, né? Mas Absalão então decide se vingar. O que nós temos sobre Absalão? Lá no capítulo 14, versículo 25, diz que não havia em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e isto ele fazia no fim de cada ano, porquanto muito pesava, seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. E aí fala um pouquinho que ele teve 3 filhos e tudo mais. Então veja só, Absalão é um homem muito bonito, né? Representa aí toda a beleza dentre os filhos de Davi, mas ele dá um jeito na situação da pior forma. Ele chama os irmãos para uma festa, uma comemoração de aniversário, põe Aminon do lado dele, porque é o filho mais velho, merece a principal honra, e aí no meio do jantar ele mata Aminon. Todo mundo fica sabendo disso, e Davi, ao invés de tomar a providência segundo a lei, ele simplesmente expulsa o filho do reino. Absalão vai morar no reino da mãe dele, né? No reino de onde a mãe dele veio, porque Davi teve esses casamentos políticos, né? E aí lá ele fica por uns anos, ele exige que Davi tome uma providência e enfrente ele. Então Davi aceita que ele volte, mas não recebe ele dentro do castelo. Então Absalão fica por ali. Nessa que ele fica por ali, ele vai tramando um plano de vingança e ele consegue atrair todo o povo para perto dele, explorando as fraquezas do reino de Davi. E aí ele faz um golpe, e no meio desse golpe, lá no capítulo 16, versículo 20, ele tem relação com as concubinas de Davi na frente de todo o povo. Diz assim: disse Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas do teu pai, que deixou para cuidar da casa. Todo Israel vai perceber que você se tornou odioso ao seu pai, e animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram então para Absalão uma tenda na varanda, à vista de todo Israel, e ele teve relações com as concubinas do seu pai. Então ali, ele fazendo isso, ele demonstra que está tomando posse do lugar do pai mesmo, tomando conta do harém do pai, tendo relação com essas mulheres. E aí eu penso que é uma coisa absurda para os nossos dias, né? E como as mulheres e como a sexualidade, nesse caso de Absalão, foi usada simplesmente como
uma estratégia política, o que é muito ruim, né? E como vingança também. Acontece então que Absalão depois tem uma guerra contra Davi, Davi vence, e o general de Davi mata Absalão. Davi lamenta muito a morte do filho. E mais uma vez, Joabe corrige Davi e fala: você acabou de ter uma vitória, como é que você vai chorar e lamentar, né, apesar de ser seu filho? Então a gente percebe que em Davi um pai problemático, assim, no sentido de não corrigir os filhos, não fazer justiça e fazer vista grossa, não educar os filhos corretamente, né? E isso trouxe essas consequências, além de que ele foi o pior exemplo para os filhos com relação à sexualidade, né? Ele teve casamentos políticos, ele teve o pecado do adultério, então a relativização aí da sexualidade, o mau exemplo, e talvez até a culpa pelo mau exemplo que ele deu, né, impediu ele de ser mais firme e corrigir mais pontualmente os filhos nesse sentido. E aí depois nós temos Adonias, já no livro de 1 Reis, que com a morte de Amnon e a morte de Absalão, Adonias seria o sucessor. E ele tenta isso, né? Mas Davi declara que prefere Salomão no trono, como uma promessa feita à mãe de Salomão. E aí Adonias então faz um pedido para a mãe de Salomão. Tudo bem, Salomão vai ser o rei, beleza. Só que eu quero em casamento a virgem que aquecia meu pai antes de ele morrer. E o que isso significava? Mais uma estratégia política, mais uma vez usando a sexualidade como estratégia política. Se ele se deitar com uma virgem que foi dada ao pai dele, ele pode alegar que está no lugar do pai dele. Mas Salomão, que era muito esperto, percebe essa estratégia dele e decreta a morte do próprio irmão. Então veja quanta bagunça por causa de um uso da sexualidade que é muito leviano, que não tem a ver com o projeto original de Deus. Agora Salomão, inclusive, é um homem tão sábio que em 1 Reis é dito tanta coisa interessante sobre ele, sobre a riqueza dele, a sabedoria dele, a beleza do castelo, a beleza de tudo que ele fez, de tudo que ele escreveu. Mas o que a gente tem no capítulo 11 desse último filho aqui de Davi é que ele teve muitos casamentos. 700 esposas, 300 concubinas, muitos casamentos políticos. Ele casa com a filha do faraó, em primeiro lugar. Depois ele casa com uma amonita, que gera o filho Roboão, que vira o rei depois. Ele casa com Moabita, ele casa com muitas mulheres de outros países à volta. E o que é pior, ele vira idólatra, adorando os deuses dessas mulheres. Para agradar essas mulheres, ele constrói templos dos deuses pagãos e acaba virando um idólatra e decepcionando profundamente a Deus e o plano de Deus para a vida dele, né? Então a gente tem isso no capítulo 11, é só ler. E é mais uma vez a sexualidade entrando na vida de um homem de forma errada, como estratégia política, como uma estratégia para alguma coisa, e a sexualidade domina ele, as mulheres dominaram ele, e aí levaram ele para um caminho totalmente distorcido, porque ele desobedeceu a uma lei, inclusive, que proibia israelitas de casarem com estrangeiras, justamente para eles não seguirem os costumes idólatras dos outros povos. Então aqui também a importância de, na hora de escolher alguém para casar, para ser sua companheira para sempre, né? E escolher alguém que também ame ao Senhor, que não te desvie de perto de Deus. Agora aqui são muitos pecados juntos, né? Além disso, a velha questão da poligamia, que mais uma vez causa muitos problemas, né? Na vida de Davi, na vida de Absalão e na vida de Salomão. E nós temos esse exemplo, então, acho que são esses problemas elevados ao máximo, né, a vida de Salomão. Então fica para nós a lição, né? A sexualidade deve ser tratada como algo sagrado, um casamento com uma mulher, por amor, por dedicação a Deus, consagração a Deus. Isso não deve ser feito por motivos políticos, por motivos interesseiros, por estratégia para outra coisa a mais, né? Isso não pode ser feito dessa forma. E eu não posso ser controlado pelos meus desejos sexuais, não posso usar as pessoas conforme me dá na cabeça, como o homem não fez. Tudo que a gente faz na nossa sexualidade tem consequências.
Então a gente tem aqui a vida de vários filhos de Davi. Todos eles poderiam ter sido reis, bons sucessores do trono, mas todos falharam por causa da sexualidade. Todos. Todos esses daqui que foram candidatos ao trono falharam com relação à sexualidade, principalmente. A sexualidade distorcida, a imoralidade, foi a porta para problemas maiores e mais complexos que destruíram o reinado deles. Então fica para nós a reflexão e o alerta, né, para a gente lidar com tudo isso de uma forma mais sábia e com muito cuidado, com muito zelo pela vontade de Deus em tudo isso. Um abraço e que Deus abençoe a cada um de nós.